como que eu faço normalmente? A gente vai separando esses conteúdos, a gente vai repetindo, sempre vou trazendo alguns exercícios para voltar, para a gente não estudar uma coisa e depois deixar aquela coisa para lá e nunca mais lembra daquilo. Então, a gente tem que ir revendo conteúdos mesmo, porque isso funciona bastante. E esse método, né, de estudar, fazer o exercício, estudar a explicação do exercício, ele é chamado de metodologia reversa. E ajuda a memorização com a metodologia reversa, ela é bastante intuitiva. Então, vamos lá, nessa primeira questão aqui, ó, é da banca objetiva. Acho que nesse daqui tem mais exercícios da banca objetiva. Aqui, essa daqui tudo é objetiva. Porque eu vou alternando bancas também, né? Ariadna e Júnior também fizeram muito exercício de FGV. Carrasco das bancas. FGV e Sebrasp, né? Acho que são as banca ordinária, viu? Na minha cidade tem mais de 70 professores que trabalham comigo, até agora ninguém sabe se passou. FGV é terrível mesmo. FGV e Sebrasp são as que dão mais... Misericórdia aqui. Mais dor de cabeça. Mas eu ainda acho a Sebrasp melhor do que a FGV. E olha, Andresa, que você é uma professora excelente, viu? Obrigada, Ariadna. Fala, Eduardo. Melhor do que a FGV, a Sebrasp? Eu acho a FGV pior. O negócio é não errar. Vamos lá. Vamos ver aqui. A primeira aqui, olha, em relação ao uso dos porquês. Está caindo muito, eu tenho visto muitas provas esse ano e tem muitas provas que está caindo muito essa questão do uso dos porquês. Então, recapitulando, né? A gente tem 4 porquês, igual está aqui nas opções, ó, letra A, B, C e D. A gente tem os 4 tipos de porquê. E aí, ó, porque junto com acento, a gente só usa porque junto com acento se tiver o artigo antes dele. Então, tem que ser sempre o porquê ou os porquês. Porque esse porquê junto com acento funciona como substantivo. Porquê separado sem acento. A gente pode substituir esse porquê separado e sem acento por qual motivo ou por qual razão. Se der para substituir, a gente usa o porquê separado sem acento. Porque separado com acento só em final de frase. Só em final, tem que vir um ponto depois. E porque junto, sem acento, a gente usa quando a gente pode substituir por pois. Então, esses são os 4 usos dos porquês. Eu vou até pegar aqui a questão número 2 primeiro, porque ela fala exatamente disso. Olha só. A respeito do emprego dos porquês, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e depois assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Essa questão aqui, ela de início, assim, ela parece confusa, mas depois eu achei uma questão até fácil. Porque, olha só, ela já está explicando aqui o uso dos porquês. Olha só, o termo sublinhado pode ser substituído por visto que. E aí, visto que vai ser a mesma coisa que o pois, tá? E aí, ó, o número 2, o termo sublinhado pode ser substituído por que motivo? Por que motivo? Por qual motivo? Então, o que pode ser substituído por pois é o porquê junto sem acento. E o que pode ser substituído aqui por que motivo é o porquê separado sem acento. E aí vem as alternativas. Então, perguntei por que demora tanto tempo para o recebimento do cartão. E aí esse por que motivo demora tanto? Então, esse por que motivo é separado e sem acento. Então, essa primeira alternativa aqui é número 2. E aí, a segunda, ele não veio porque, escrito junto, estava sem carro. Posso substituir aqui por visto que ou pois? Posso. Ele não veio, pois estava sem carro. Então, esse daqui é o número 1. E gostaria de saber por que motivo você não me ligou. Esse daqui é 2. Então, a numeração aqui ficou 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. Essa daqui é a número 2. Essa questão eu achei bem fácil, porque ela já deu todas as explicações, né? Ela falou que pode ser substituído. Mesmo se a pessoa não souber a diferença da substituição pelo pois, né? É só a gente tentar substituir. Imagina aqui, se eu puder... Aqui, ó. Perguntei, visto que demora tanto. Fica sem sentido, não é? E aqui, ele não veio por que motivo estava sem carro? Também ficou sem sentido. E aqui, gostaria de saber, visto que você não me ligou? Então, essa questão eu achei bem fácil por causa disso, porque nem era necessário saber essas regras mesmo com relação ao uso dos porquês, era só fazer a substituição. E aí, isso ficou sem sentido. Então, a gente tem que prestar atenção nos enunciados, né? Que isso aqui é um enunciado,
tem que prestar atenção nos enunciados e tentar realmente, a partir desses enunciados, a gente ir identificando respostas. Essa daqui eu achei uma questão, assim, nossa, uma das mais fáceis que eu já vi com o uso dos porquês. Agora, vamos para essa aqui, que é mais... Aqui a gente realmente tem que saber as regras. Esse, Fala. esse último porquê, professora, é como se fosse uma pergunta, então, né? Qual o O último último, porquê? Esse o aqui? último. É. Não, esse aqui é resposta, na verdade. Ah, o de cima, então, é como se fosse uma pergunta. Esse daqui, olha, depende. Se esse daqui, eu vou colocar ele numa pergunta ou numa resposta se ele estiver no final de uma frase. Ah, entendi. Agora, no começo de uma frase, se eu for fazer uma pergunta, eu vou usar esse daqui. Ah, Então, esse daqui, ó, separado sem acento, a gente usa quando a gente pode substituir por qual motivo. certo. E esse daqui, a gente pode substituir por pois. Aí, porque esses dois sem acento são os que provocam mais confusão. E tem muita questão que é mais difícil. As questões mais difíceis, elas abordam só esses dois aqui, ó. Porque esses outros dois aqui, geralmente, as pessoas não costumam errar. Esse daqui é mais fácil porque ele funciona como um substantivo. Então, sempre vou usar assim, eu gostaria de saber o porquê dessa situação. Eu quero saber o porquê de ninguém ter vindo para essa aula. Entende? Sempre tem o porquê. Então, esse daí é mais fácil de identificar. Esse daqui, separado com acento, é só para final de oração. Só se tiver um ponto depois dele. Pode ser ponto de exclamação, pode ser ponto de interrogação, ou pode ser ponto final. Mas tem que ter um ponto depois dele. E aí, esses dois que ficam geralmente no meio da frase, aí eles é que causam mais confusão. E eles podem também vir no começo da frase. Todos os dois podem vir no começo da frase. Então, como que a gente vai saber se todos os dois podem vir no começo ou no meio da frase, do período, né? Como que a gente vai diferenciar os dois? Olha, esse junto a gente substitui por pois. Se fica bacana, é ele. E esse daqui a gente substitui por qual motivo, e aí se fica bom, é esse daqui. Então, aqui nessa oração, olha, nesse período aqui, eu canto porque, e aí eu quero saber qual dos dois porquês que eu vou colocar. Eu canto, por que motivo o instante existe e a minha vida está completa? Ficou sem sentido? Andressa, Oi, a minha internet está caindo. Você vai compartilhar a aula com a gente? vou. Depois que eu acabar de gravar, eu compartilho. Nessa oração aqui, então, guardem isso na cabeça. Por que separado sem acento, eu tenho que poder substituir por qual motivo? E o porquê junto sem acento, a gente pode substituir por pois. Ali naquela oração, eu canto, pois o instante existe e a minha vida está completa. Combinou, ficou legal. Agora, se eu for substituir pelo porquê separado, teria que ser por qual motivo. Eu canto por qual motivo o instante existe, aí não combinou, não ficou legal. Então, não pode ser esse porquê separado, tem que ser esse. Não vai ser a letra C, porque esse porquê separado com acento a gente só usa no final da frase, só com um ponto depois dele. E não vai ser a letra A, porque para ser letra A a gente tem que ter um artigo antes, tem que ser o porquê de alguma coisa, tá? Então, a gente vai, no decorrer dessa semana, tem outros exercícios também com o uso do porquê, porque mesmo explicando aqui agora nessa aula, é bom a gente voltar e repetir para não esquecer mais. Então, aqui a número 2 a gente já fez também, né? A letra C. Aí, número 3. Isso aqui é de concordância já. Achei bem interessante esse exercício. Olha só. No trecho, a erva mate é um produto feito com as folhas secas, levemente torradas e trituradas, oriundas da planta Ilex paraguariensis Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Se a palavra sublinhada, né, erva mate, fosse flexionada para o plural, quantas outras palavras também precisam ser alteradas? O que vocês acham disso daqui? Se a gente passar erva mate para o plural, quantas palavras têm que ser passadas para o plural também? Erva mate para o plural tem que ser ervas mate. E aí, se a gente tiver que passar erva mate, né? Então, ervas mate para o plural. Quantas palavras ali que a gente tem que colocar no plural? Alguém se atreve? Uma palavra só, duas, três ou quatro?
que vocês acham? Duas. Duas. Quais palavras, Andréia? Ervas e mates, né, professor? Não, tirando a erva mate. O as e o mate. Ervas, quer dizer. Não, mas aí tira, sem contar com erva mate. Sem contar a palavra erva mate. Eu vou passar essa palavra para o plural. Quantas outras palavras a gente tem que passar para o plural também? Quantas outras palavras? Ó, tá escrito aqui no enunciado, já falei, ó, tem que agarrar no enunciado. Não, a gente não vai considerar a palavra erva mate. Se a gente passar erva mate para o plural, quantas outras palavras a gente tem que passar para o plural também? Isso daqui é uma questão. Fala. Acho que é uma só, né, professor? Uma Sua qual? planta? Qual palavra? A planta? A erva mate? Não, tem que ser a erva mate. Não entendi. Como que ficaria? Assim, ó, as ervas mate, né? É um Então, produto foi feito. as. Então, você passou o as aí para o plural. É uma palavra. É. Ó, as ervas mate é um produto feito com as folhas secas. Ou seja, folhas secas já está no plural. Aham, Levemente torradas e trituradas. Também já está no plural. aham. Aí tinha que ser oriunda das Oriunda plantas. das plantas. Então, seria das e plantas. Três palavras. Três E o palavras restante- que você colocou. porque eu não tinha visto. E aí, né? Acho que é essas três mesmo. Eu sei, André, o que você acha, Júnior? Eu acho que é só ervas. Não, mas aí ervas a gente não vai contar, porque está escrito outras palavras, não ervas. São um produto? São um produto, seria são um produto. Então, as ervas mates são um produto, e aí segue a frase. Então, você mudaria as e são. Sim, Duas palavras. isso. Tá. E a Júnia? Ah, para mim seria só ervas. Não, ervas a gente não pode contar, Júnia. Então seria as e são? As e são. As ervas mate são um produto e é isso. Agora, vamos pensar aqui. Vocês demoraram para pensar numa coisa que é relativamente simples, hein? Isso daqui é regra básica, regra inicial da concordância. Quando a gente olha para essa oração aqui, a gente tem um verbo aqui, certo? É um produto feito levemente torrada e triturada, oriunda da planta Ilex paraguariensis. A gente tem um verbo aqui, então a gente tem uma oração. Quando a gente fala de obrigatório, que é precisar, né? Aqui, olha, no enunciado, eu sempre falo que a gente tem que ficar preso no enunciado, tá? Preso no enunciado era para observar aqui, ó, outras palavras, ou seja, que a gente não ia considerar erva mate nessa contagem e precisariam ser alteradas. As outras palavras que o Carlos Eduardo alterou, como das plantas, ilex, essas outras palavras poderiam ser alteradas, mas elas não precisariam ser alteradas. Vê a diferença? Eu poderia alterar outras palavras, eu poderia colocar tudo no plural. As ervas mates são produtos feitos com folhas secas, levemente torradas e trituradas, oriundas das plantas Ilex paraguariensis. Eu poderia passar tudo para o plural, mas o exercício pede, indicou aqui quais palavras eu precisaria. E eu não precisaria mudar tudo. Então, o que eu precisaria mudar? Eu precisaria mudar duas palavras. E por que eu precisaria mudar só duas palavras? Porque aqui, olha, a erva mate é o sujeito. A erva mate é o sujeito dessa oração. Quer falar, ô Carlos? Não pode falar, professor. A erva mate é o sujeito dessa oração. E aí a gente tem o predicado. É um produto feito com as folhas secas, blá, blá, blá. Então, a gente tem aqui um sujeito e a gente tem depois ali, ó, erva mate é sujeito e o resto ali é o predicado. Regra número 1 da concordância, tá?
O verbo, que é aqui, ó, esse aqui é o verbo tem que concordar com o sujeito. Essa é a regra número 1 da concordância. Verbo tem que concordar com o sujeito. Sujeito, erva mate é. Plural, ervas mate são. Tá? Sempre tem que ser assim. O passarinho é. Os passarinhos são. Essa é a regra básica da concordância verbal. Verbo concorda com sujeito. E aí, tem uma outra questão aqui, que é de concordância nominal, que a gente tem aqui, olha. Oi. Então, na concordância, sempre quando aparecer esse ou sempre quando aparecer são, vai indicar um verbo, então? O aqui, isso aqui é o verbo ser. Certo. Verbo ser. Então, poderia ser qualquer outro verbo. Por exemplo, Carlos Eduardo estuda. O aluno estuda. O concurseiro estuda. Agora, se eu passar o sujeito, que é concurseiro, que é quem pratica a ação, se eu passar o sujeito para o plural, eu tenho que passar o verbo para o plural também. Então, o concurseiro estuda, os concurseiros estudam. Regra básica da concordância, tá? Isso, na verdade, é uma coisa que muitas pessoas têm mais dificuldade com isso, porque quando a gente está falando, é normal as pessoas não estabelecerem a concordância. E aí, na hora que você falou, que você leu, Carlos, você falou assim, as erva mate é... Isso é normal quando a gente está falando. Mas, na hora da prova, todas as questões, elas vão se pautar, elas vão se fundamentar na norma culta. E na norma culta, a primeira regra de concordância é o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, aí eu tenho essa primeira palavra aí que tem que ser alterada, que é o verbo ser, que a gente está ali, ó, verbo ser no presente do modo indicativo. Ali está escrito é. Então, esse é o verbo. Se eu passo erva mate, que é sujeito, para o plural, então eu tenho que passar o verbo. Então, ervas mate são. E aí a gente tem o artigo, que vem antes aqui, o a. E esse artigo, ele tá ligado com o sujeito também, né? Que é um substantivo aqui. Ele está ligado com esse substantivo. E toda vez também que eu tenho duas palavras que estão ligadas assim, o artigo ele vai concordar com a palavra que ele está ligado. A gente consegue estabelecer, a gente consegue perceber assim naturalmente. Olha só aqui. O plural. Esse o está ligado com quem? Com plural. Artigo. A palavra. Esse a aqui está ligado com quem? Com a palavra. Então, o a é um artigo. Quais são os artigos que a gente tem? O, a, os, as, né? E que são artigos definidos. Ou seja, quando eu uso... O que eu quero dizer com artigo definido? Quando a gente pega um o, a gente está falando a palavra. Não é qualquer palavra, é aquela palavra, a palavra. E a gente tem os artigos que são indefinidos, que seria uma, uns e umas. Uma palavra. Olha só, vou dizer uma palavra. Pode ser qualquer palavra. Agora, vou dizer a palavra. Tem que ser aquela palavra exatamente, tá? Então, aqui, o a, ele está ligado com a erva mate. Ele está conectado, ele está preso na erva mate. E se ele está preso na erva mate, a erva mate vai para o plural, ele também tem que ir, porque ele está preso, tá? Então, aqui, nesse caso, se a gente passa erva mate para o plural e fica ervas mate, a gente tem, obrigatoriamente, a gente precisa, né? Que aqui no enunciado está falando precisa, a gente precisa mudar também, passar para o plural o a e o e. Então, vai ficar as ervas mate são, tá? A gente vai vendo mais questões assim de concordância durante a semana para poder guardar algumas regras, né? Porque isso são regras mesmo da concordância. O Carlos, você confundiu aí, o verbo ser, ele é verbo irregular. Quando aparecer alguma outra questão com outros verbos, vai ficar mais fácil você assimilar isso. Número 4 aqui. Em relação à concordância verbal aqui de novo, assinalar a alternativa correta. Que é a alternativa correta. Essa questão é mais difícil, hein? E eu vou começar pela alternativa que está mais fácil de identificar aqui. Olha só. Hoje é 3 de abril. Regras de concordância, gente. Hoje é 3 de abril. Errado isso. Porque eu tenho duas formas de falar isso daqui. Ou, de acordo com a norma culta, é óbvio. Ou a gente fala, hoje são 3 de abril, porque 3 é plural.
Ou a gente fala hoje são 3 de abril, ou a gente tem que incluir a palavra dia. Hoje é dia 3 de abril, tá? Então, guarda isso aí. Quando estiver se referindo a dia, a gente só usa, e não estiver usando a palavra dia mesmo, a gente só vai usar o verbo no singular, é hoje, se for o dia primeiro. Porque um é singular. Passou de um, é plural. Então, hoje é 1º de abril. Hoje são 2 de abril. Hoje são 20 de abril. Não importa. Hoje são 20 de novembro. Ou então, a gente pode falar, hoje é dia 20 de novembro. A gente só não pode falar que está errado, de acordo com a norma, a gente não pode falar, hoje é 20 de novembro. Tá? Então, guardem isso daí. Depois vocês vão poder assistir de novo para vocês guardarem essas regras. A letra C. A avó, bem como a neta, foi ao cinema. Qual que é o verbo aqui? O verbo é foi, né? Verbo tem que concordar com o sujeito, ok? Nessa letra C, a gente tem 2 pontos aqui que são importantes, tá? Primeiro, que o verbo tem que concordar com o sujeito. E quem que é sujeito aqui dessa oração? Alguém se atreve? Sujeito é quem realiza a ação. Alguém se atreve? A neta, professor? A neta e mais quem? Tem 2 sujeitos aqui. Avó A avó. e neta. A gente tem 2 sujeitos aqui. A gente tem a avó e a neta, porque são as duas que foram ao cinema, não é? Se as duas foram ao cinema, aí, se são 2 sujeitos, o verbo tem que estar no plural. Então, a avó, bem como a neta, foram ao cinema. As duas foram ao cinema. Aqui, esse é um ponto. O primeiro ponto aqui dessa letra é a questão da concordância mesmo. Então, a avó e neta foram ao cinema. A neta foi ao cinema. A avó foi ao cinema. Agora, a neta e a avó, as duas, foram ao cinema. Tá? Então, um sujeito, verbo no singular. 2 sujeitos, verbo no plural. Ok? Esse é um ponto. E aí tem um outro ponto interessante aqui dessa letra, que é esse bem como aqui. Esse bem como, na hora que eu fui falando, eu fui substituindo, eu não usei o bem como, eu usei o i. E esse bem como funciona como se fosse um i. Tá? Então, bem como é uma locução conjuntiva, funciona como se fosse uma conjunção. Então, ele é uma locução conjuntiva e ele tem o mesmo significado do i. Né? A letra E lá que a gente usa como conjunção. Então, a avó e a neta foram ao cinema. E outra coisa que ainda que tem de interessante, que tem uma vírgula aqui antes e tem outra vírgula aqui depois. Se a gente tivesse usado só o i, se essa frase aqui fosse escrita só com i, seria a avó e a neta foram ao cinema e não teria que ter aqui nenhuma vírgula. Tá? Eu só coloquei essas 2 vírgulas aqui por causa de ter usado esse bem como. Eu coloquei não, né? Que não fui eu que fiz a prova. A banca colocou essas 2 vírgulas aqui por causa desse bem como. Então, separou essa parte aqui, né, da oração inteira, ficou separada essa parte. E separou com vírgula antes e depois. Avó, vírgula, bem como a neta, vírgula, foi ao cinema. Está errado, porque deveria ser foram ao cinema. Então, também não é a letra C. Letra B, qual que é o problema? Aqui a resposta certa é a letra A. Qual que é o problema aqui na letra B? Haviam. Verbo haver. Quem assistiu às aulas do Ariadne, que deve ter assistido, acho que a Andréia também, né? Estava assistindo às aulas do GLP Ouro. E eu falei disso aqui algumas vezes. Verbo haver. Se a gente puder substituir pelo verbo existir, o verbo haver não pode ir para o plural. Tem sempre que ficar no singular. Ô, Andresa, na hora da prova o desespero é tanto, a gente nem lembra disso. Ah, mas essa que é a ideia, né, Ariadne? Que a gente tem que ir fazendo exercícios, e por isso que eu fico voltando em exercícios. Eu faço, explico, e aí depois, daí uns dias a gente faz de novo, para ir retomando e lembrando mesmo das informações. Porque se a gente vê um exercício agora, e aí depois só vai estudar isso de novo daqui a 3 meses, 4 meses, é óbvio que vai esquecer. Agora, se a informação é retomada constantemente, aí a pessoa consegue gravar a informação, entendeu? Porque senão, como é se fosse assim, como é que eu ia guardar esse tanto de informação? Por que eu guardei? Eu guardei porque eu já repeti isso 1482 vezes.
Nem sei quantas vezes eu já repeti isso. E é isso que faz a gente gravar a informação, é a repetição. Né? É igual você dar aula para criança. Você repete a mesma informação quantas vezes? Centenas de vezes. E é isso que faz com que a criança aprenda, né? Então, aqui, verbo haver, gente, se puder substituir pelo verbo existir, não vai para o plural. Então, aqui teria que ser havia muitos alunos. Eu poderia substituir o verbo existir e entendam uma coisa também. O verbo existir vai para o plural. Que aqui seria existiam muitos alunos. Mas se for verbo haver, não vai para o plural nesse caso. Então, havia muitos alunos. A gente fala que esse verbo haver aí, nesse caso, quando ele tem sentido de existir, a gente chama ele de verbo impessoal. Então, aqui, guardem isso aqui. Verbo haver, se tiver sentido de existir, não pode ir para o plural. Então, a gente não vai escrever haviam, com M no final. M é plural. E verbo haver, se tiver sentido de existir, não pode ir pro plural. E aí, então, a resposta dessa daqui é a letra A. E a letra A é a mais difícil. A explicação que eu acho que é mais difícil aqui. O que a gente tem que olhar aqui? Bom, tem um jeito fácil de entender isso daqui, tá? Vamos pensar em situações assim do nosso dia a dia. Placas que a gente vê na rua, tá? Você passa na frente de uma padaria e está contratando funcionário. O que está escrito lá nessa placa? Precisa-se de balconista, por exemplo. Né? Quando você vê lá, precisa-se de balconista. Tá? No singular, a gente não tem nem que pensar se está certo, se está errado. Mas e se a padaria estiver contratando 3 funcionários de uma vez? Aí vai estar escrito lá, precisa-se, no singular, precisa-se de balconistas, no plural. E aí, essa situação, igual está ali, olha, construíram-se no plural. Mas para o verbo precisar, teria que ficar no singular mesmo. E aí, muita gente faz confusão com relação a esses 2 tipos de verbos. Por que o precisa-se fica no singular? Mesmo que o complemento, né? Aqui é o complemento verbal. Mesmo que o complemento esteja no plural, por que com o verbo precisa-se a gente mantém no singular? Porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Aqui, nesse caso, a gente tem um verbo construir. Construir o quê? É um verbo transitivo direto. Com o verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto tem que concordar com o complemento dele. Essa forma de pensar, ela é mais difícil. Quer dizer, tem aí um caminho a ser percorrido de pensamentos. Tem uma outra forma mais fácil da gente identificar se está certo ou se está errado. Como que é essa forma? A gente pode transformar essa oração toda na voz, passar essa oração inteira para a voz passiva. Como que ficaria isso? Voz passiva, voz ativa, como que fica isso? Fica assim, olha, novas casas, né, que é o complemento lá, a resposta do verbo, né, o que tá, construíram o quê? Casas novas. Então, novas casas, a gente vai colocar aí como sujeito e a gente vai transformar a voz do verbo. Como que é isso? É a gente fazer, ao invés de casas, construíram-se novas casas novas são construídas, ou foram construídas, porque ali é passado. Então, casas novas foram construídas. Isso é a voz passiva. Casas novas foram construídas. Então, aí tem que ficar realmente... Boa noite, Júlio. Casas novas foram construídas. Eu transformei aí para a voz passiva, e essa transformação na voz passiva já me fala que isso daqui está escrito corretamente. Então, olha só, se der esse tipo de exercício aqui, se der para passar para a voz passiva, tem que concordar. Por exemplo, se fosse no singular. A casa foi construída. As casas foram construídas. Tem que dar para passar para a voz passiva. Se a gente fosse usar o exemplo que eu dei agora da padaria, e pegasse lá na padaria, está escrito lá no cartaz da padaria, precisa-se de balconistas, ok? Se eu tentar passar essa oração para a voz passiva, não tem jeito. Porque como que ficaria? Ficaria, balconistas são precisadas? Olha que frase horrível, nem existe isso. Ninguém consegue, nem tem jeito de falar isso. A gente tem uma alteração muito grande aí. Nem é só uma alteração, não tem alteração de significado só, a gente tem uma alteração que deixa a oração fora da estrutura da norma culta. Então, a gente não fala, se bem que tem gente que até fala, né, dentro da gramática descritiva da língua, da forma como as pessoas falam,
Tem gente que fala, nossa, estou muito precisada disso, né? Tem gente que fala assim. Só que isso é fora da norma culta, tá? É fora da norma culta. E nem é natural, não é todo mundo que fala assim também, não. É um grupo de pessoas, e é um grupo pequeno até. Acho que depende, isso tem relação com localidade também. Não é nem em qualquer lugar que as pessoas falam desse jeito. Mas eu já vi gente falando, estou muito precisada. Isso, o verbo precisar não tem jeito da gente passar para a voz passiva. Tá? O verbo precisar não passa para a voz passiva. Quais são os verbos que a gente passa para a voz passiva? São os verbos transitivos diretos. O que é verbo transitivo direto? O verbo transitivo é o verbo que não tem sentido completo, ele precisa de um complemento. Nesse caso, o verbo aqui é construir. Então, se a gente fala assim, Ana construiu, a gente naturalmente precisa de um complemento aí nessa oração. A oração fica sem sentido se a gente parar, a Ana construiu. Vou chegar aqui para vocês e vou falar, Ana construiu. Aí vocês vão me perguntar alguma coisa, mas construiu o quê? Não é? Essa falta de sentido aí, sozinho, do verbo, o fato de o verbo ficar, da oração ficar sem sentido, isso mostra que esse verbo precisa de um complemento. Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, Ana morreu, precisa de algum complemento? Só se for para matar a curiosidade, né? Porque aí você vai querer saber como que ela morreu, que dia, mas não precisa de mais informação. É diferente. E agora, se eu falar com vocês assim, Ana precisa. Aí vocês também, mas a Ana precisa de quê? Percebem essa diferença dos tipos de verbos? A gente tem o verbo intransitivo, que não precisa de nenhum complemento, porque ele tem significado sozinho. Ele tem um significado completo. A gente pode acrescentar informações na oração. Pode. Mas a gente não é obrigado a acrescentar uma informação. A gente tem também os verbos transitivos diretos. O verbo transitivo direto, ele precisa de complemento. Mas esse complemento dele não tem preposição. E os verbos transitivos indiretos, como o verbo precisar, eles precisam de complemento e esse complemento tem que ter preposição. Como é o caso, precisar de alguma coisa. Eu gosto. Você gosta de quê? Gosto de. A gente fala, por exemplo, eu gosto do bolo. Alguém fala assim? Ninguém fala assim, tá, gente? Isso daí nem depende de lugar, não depende de nível de estudo da pessoa, não depende de classe social, não depende de nada. Ninguém que fale português, que seja nativo do português, né? Porque uma pessoa estrangeira pode falar desse jeito, quando ela está aprendendo a falar português. Mas ninguém que é luso-falante, né, que nasceu e que tem o português como língua materna, fala desse jeito. Porque nós aprendemos isso é construído na nossa gramática interna desde que a gente nasce. Antes da pessoa começar a falar, ela já está construindo a gramática interna dela. Então, não tem ninguém que vai falar, eu gosto do bolo. Talvez uma criança aí de 2 anos, até 2 anos e meio, até 2 anos e meio pode ser. Mas uma criança com 3 anos, ela já consegue manifestar essas preposições aí. Né? Então, se as crianças conseguem, por que a gente não vai conseguir? É claro que a gente consegue também. Não é verdade? Então, aqui, essa oração aqui está certa, e a maneira mais fácil de identificar isso daqui se está certo é tentando passar para a voz passiva. Dá para passar para a voz passiva? Construíram-se novas casas. Novas casas foram construídas. Deu para passar para a voz passiva, então isso daqui está certo. Deu para passar para a voz passiva e ficou concordando, né? Teve uma concordância aí de casas, plural, com construíram, plural. Tá bom? Entenderam isso daí? É a maneira mais fácil de identificar se esse verbo aqui, se essa concordância está certa. Então, se tivesse construíram-se nova casa, estaria errado, porque ficaria nova casa foi construída e não foram construídas. Tem que ter a concordância. Sujeito concorda com o verbo. Mas a letra B não dá para passar para a voz passiva, não, Andressa? Olha aí. Não. Por quê? Porque a gente tem o verbo haver aqui que é impessoal. Ok. Esse verbo haver é voz passiva, porque aí você está falando assim, haviam muitos alunos na sala. Se eu fosse passar isso para a voz passiva, como ficaria? Muitos alunos na sala havidos. Para a gente passar para a voz passiva, a gente vai pegar esse verbo aqui, o verbo, né? Isso aqui é o verbo. A gente pega esse verbo e a gente transforma ele no particípio. Então, particípio de construir... Sentido, então. Oi? Tem que fazer sentido, então, né? Quando passa para a voz passiva. Tem que ter sentido. Se não tiver sentido, não deu, não. Se não tiver sentido, não tá bom.
Vou olhar todos esses verbos aqui para ver como que a gente passaria esse verbo pro particípio. Particípio é um modo, tá? Na morfologia verbal, a gente tem modos diferentes. A gente tem o modo indicativo, que é o que a gente mais usa. A gente tem o modo subjuntivo, que é, por exemplo, que eu ande. O modo subjuntivo, ele expressa possibilidades. Então, eu espero que tenhamos um ano de 2024 brilhante. Que tenhamos. Espero que você seja aprovado. Entendeu? Tem tá no campo das possibilidades. A gente tem o modo imperativo, que é dar ordens, né? Ou direcionamentos. E a gente tem ainda o gerúndio, o infinitivo e o particípio. O gerúndio, esses outros tempos, eles não são conjugados. O gerúndio é quando o verbo termina com NDO. Cantando, andando, comendo, fugindo. O particípio é quando termina com ado, edo, ido. Construído, havido, ido, sido. Aqui eu tenho o verbo ser aqui, ó. Particípio do verbo ser é sido. Eu tinha sido. Particípio do verbo ir é ido. Eu tinha ido. Particípio do verbo haver é havido. É difícil da gente usar o particípio do verbo haver, porque ele não é, o verbo haver, na maioria das vezes que a gente usa com esse sentido de existir, né, como verbo impessoal. Então, como verbo impessoal, a gente não passa para voz passiva. E aqui, se a gente tentar passar para a voz passiva, a gente fica... Como que seria isso? Muitos alunos foram havidos na sala de aula, novas casas foram construídas. Muitos alunos foram havidos. Não tem sentido isso. O cinema foi ido, a avó com a neta? Não tem sentido. Entende? Então, a voz passiva a gente vai construir com o verbo ser e com o verbo principal no particípio. Tá? Então, tem que terminar com ado, edo, ido. E aí, só da gente falar havido já fica estranho. E não fez sentido. Não deu para alterar a oração ali e não fez sentido. Tá? Vamos ver a última aqui. De acordo com o trecho, os estudantes brasileiros entendem tais comportamentos como formas de sedução, constituindo-se como aspectos sociais sexualizados e permissivos, mesmo que geradores de sofrimento. Assinalar a alternativa correta. Achei essa questão um pouco confusa. Até pelo enunciado mesmo. Achei o enunciado assim, de acordo com o trecho, assinalar a alternativa correta. Que é um trecho grande, né? Passou de 3 linhas, gente. Até os enunciados. Quando passa de 3 linhas, o nosso cérebro, o cérebro de todo mundo, tá? Não tem ninguém aqui que tem mais dificuldade do que outra pessoa, não. Então, passou de 3 linhas, nosso cérebro, ele guarda a memória imediata de 3 linhas. Quando passa de 3 linhas, a gente já tem um pouco mais de dificuldade para recuperar a informação. Então, se aqui nesse enunciado a gente tem 4 linhas, significa que o nosso cérebro já tem um pouco mais de dificuldade para buscar a informação que está na primeira linha. Isso acontece com todo mundo, tá? Quando a pessoa tem muita prática de leitura, ela consegue guardar uma quantidade um pouco maior dessa memória imediata. Então, uma quantidade um pouco maior. E a gente está falando de mais ou menos 8 linhas. Mas a pessoa tem que ser uma leitora, assim, uma leitora árdua. Então, como a maioria não é leitora, assim, né? A gente sabe que o Brasil não é um país de leitores. Então, 3 linhas é o espaço que o nosso cérebro assimila a informação com rapidez. Passou de 3 linhas, vai ficar mais difícil. Então, a gente quer a informação correta de acordo com esse trecho aqui. Vamos ver. Letra A. O verbo entendem encontra-se na terceira pessoa do plural. Eu sei que entendem é a terceira pessoa do plural. O que é terceira pessoa do plural? Fala. Não? Pensei que ia falar alguma coisa. O que é a terceira pessoa do plural, gente? Primeira pessoa do plural. Eu. Ó. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Porque eu estou incluída nisso daqui. Segunda pessoa do plural, vós, que está praticamente em desuso no Brasil. E terceira pessoa do plural, eles. Eles entendem. Então, esse verbo entendem realmente está na terceira pessoa do plural, que é eles. Eles que seria ali no trecho, os estudantes, né? Aqui está falando os estudantes. Os estudantes, eu poderia substituir por eles.
eles, os estudantes brasileiros, entendem. Então, entendem, eu sei que está na terceira pessoa do plural. A fim de concordar com tais comportamentos. Achei essa questão maliciosa por causa dessas explicações. Porque, olha só, essa primeira parte da informação aqui, ela está toda certa. O verbo entender está na terceira pessoa do plural, realmente. Então, essa primeira parte da resposta está certa, está correta. Só que depois vem a segunda parte e fala que é a fim de concordar com tais comportamentos. E o que eu falei já no exercício anterior, lá no penúltimo exercício, que a gente viu, no número 3? Regra básica de concordância. O verbo concorda com o sujeito, não é isso? Foi isso que eu falei? Verbo concorda com o sujeito. Qual que é o sujeito dessa oração? Os estudantes brasileiros. Então, o verbo, ele não está concordando com comportamentos, porque comportamentos é complemento do verbo. Ele está concordando com o sujeito, que é os estudantes brasileiros. Por quê? Porque regra básica da concordância, verbo concorda com o sujeito. Ok? Então, achei bem maliciosa essa questão por causa disso, porque estava misturando informações corretas com informações erradas. Vamos lá. Na expressão geradores de sofrimento, cadê? Aspectos, aqui. Constituindo-se como aspectos sociais, aqui, geradores, mesmo que geradores de sofrimento. Na expressão geradores de sofrimento, geradores encontra-se no gênero masculino e no plural, a fim de concordar com comportamentos. Comportamentos está lá em cima. Olha, lê tudo de novo, olha, tudo o trecho, né? Os estudantes brasileiros entendem tais comportamentos como formas de sedução, constituindo-se como aspectos sociais sexualizados e permissivos, mesmo que geradores de sofrimento. Geradores de sofrimento, esses geradores, quem que está gerando sofrimento? É comportamento? Quem está gerando esse sofrimento, gente? Alguém? Quem está gerando esse sofrimento são os aspectos sociais. Aqui tem esse daqui é a fim de concordar com comportamentos. Ele estabeleceu ali, porque até na sequência de raciocínios, até alguém pode entender que estaria concordando com comportamentos. O que a gente tem que pensar aqui também é que a gente tem verbos diferentes aqui. Olha, tem um verbo aqui, tem outro verbo aqui. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Tá? Então, eu tenho uma oração aqui, ó. Isso aqui é uma oração. Os estudantes brasileiros entendem tais comportamentos como formas de sedução. É uma oração. Aí, daqui para baixo, eu tenho outro verbo. Constituindo-se é verbo. E aí, isso daqui, então, é outra oração. Se eu tenho aqui outra oração, as coisas aqui dentro dessa oração têm que estabelecer concordância entre si. Não é lá com a oração anterior. Então, tem que concordar com alguma coisa que está aqui dentro dessa oração. E com o que seria? Com aspectos sociais. Constituindo-se como aspectos sociais sexualizados e permissivos, mesmo que geradores de sofrimento. Então, esses geradores de sofrimento, o que é que está gerando sofrimento? Dá para conseguir eliminar essa letra também com a interpretação. Só que eu acho que indo para o lado da interpretação seria mais difícil de interpretar essa questão. Porque lendo assim, seguido, eu acho mais fácil a pessoa achar que realmente está relacionando lá com comportamento. Só que a gente tem que entender que se a gente tem dois verbos, a gente tem duas orações. E esses geradores de sofrimento que está aqui no final, ele não vai concordar com alguma coisa que está lá na primeira oração. Ele vai concordar com alguma coisa que está aqui nessa segunda oração. Tá? E aí, foi feita a mesma coisa aqui, olha. Na expressão geradores de sofrimento, geradores encontra-se no gênero masculino e plural. A primeira parte está certa. Aí depois veio, a fim de concordar com comportamentos. Aí está errado. Achei bem maliciosa mesmo essa questão. Aí a letra C. A forma verbal entendem está flexionada no presente do modo subjuntivo. E aqui, os modos, né? Eu acabei de falar na hora que a gente estava falando no exercício anterior, eu acabei de falar dos modos. A gente tem modo indicativo, modo subjuntivo. Modo subjuntivo é o modo das possibilidades.
no modo indicativo, que indica certezas. O modo indicativo indica mais certezas. A gente tem um tempo verbal no modo indicativo que indica também possibilidade de alguma coisa assim, alguma incerteza, que é o futuro do pretérito, que seria. Seria. Se a gente pensar no verbo ali, entender. O futuro do pretérito, o verbo entender, terceira pessoa do pretérito, do futuro do pretérito seria entenderiam. Os estudantes brasileiros entenderiam. Esse é o único tempo no indicativo que traria essa ideia aí de possibilidades. Agora, aqui, está no modo subjuntivo, eu tenho ideia de possibilidade, eu tenho uma ideia de certeza aqui. Os estudantes brasileiros entendem. Eu estou afirmando uma coisa. Eu não estou trazendo a ideia de possibilidade. Então, não é modo subjuntivo. E se eu tivesse aqui, se estivesse falando que é modo imperativo é modo que dá ordens. Modo indicativo expressa certezas, com exceção do futuro do pretérito. O modo subjuntivo expressa possibilidades. Aqui, quando a gente fala os estudantes brasileiros entendem, a gente tem ideia de certeza ou a gente tem uma ideia de possibilidade? Eu comi, é uma certeza ou é uma possibilidade? Certeza. Eu entendi, é uma certeza ou é uma possibilidade? Certeza. Exatamente. Então, os estudantes brasileiros entendem. É certeza ou é possibilidade? A certeza. Exatamente isso aí. Então, aqui, a letra C fala disso, né? Se está flexionado aí, a forma verbal está no subjuntivo? Não, não está no subjuntivo, não está no subjuntivo. O presente do modo subjuntivo, a conjugação do presente do modo subjuntivo seria que, conjugação completa do presente seria que eu entenda, que tu entendas, que ele entenda, que nós entendamos, que vós entendais, que eles entendam. Isso seria o presente do subjuntivo, tá? Mas para entender essa relação aí de modo subjuntivo com o modo indicativo, acho que a gente pensar na questão da certeza e da possibilidade é a maneira mais fácil de entender. E a gente tem que ir buscando, né, gente, assim, coisas que são mais fáceis da gente conseguir guardar informação. Senão a gente não consegue guardar, é muita informação. E aí a gente tem uma forma verbal no gerúndio. Tem forma verbal aqui no gerúndio? Tem. O que eu expliquei já? Gerúndio, já expliquei no outro exercício também. Gerúndio é terminado em NDO. Cantando, dançando, comendo, sorrindo, fugindo, estudando. Isso é gerúndio. Há uma forma verbal aqui, está falando, olha, há uma forma verbal no gerúndio? Há uma forma verbal no gerúndio, tá ok. E a outra parte da informação? A outra o quê? Outra forma verbal. Qual que é a outra forma verbal? Entendem. Né? A outra tem como complemento um objeto direto. Então, para ter um complemento, como complemento, um objeto direto, a gente tem que voltar no que a gente falou no outro exercício também. Saber se, para ele ter um objeto direto, ele tem que ser um verbo transitivo direto. Então, quando a gente fala assim, os estudantes brasileiros entendem, posso parar aqui? Não posso. Eu preciso de uma complementação aí, nessa oração. E aí, qual que é a complementação? Os estudantes brasileiros entendem o quê? Não tem preposição, então esse verbo é transitivo direto. Se vocês estiverem com dificuldade com relação à transitividade verbal, aí vocês me falam que aí, de repente eu separo. Tem um vídeo também no YouTube que eu explico sobre a sintaxe verbal, tá? No meu canal no YouTube. Tem um vídeo lá que tá explicadinho, eu acho que está bastante claro, e se não tiver, pode me trazer dúvida também. E lá está explicando tudo sobre essa transitividade, sobre a sintaxe do verbo. Como que a gente sabe se o verbo é transitivo, intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo direto, indireto, bitransitivo. Então, está tudo lá também, tá? Se vocês quiserem, eu mando o link do vídeo para vocês assistirem. Mas pode trazer as dúvidas para mim também. Então, aqui, esse outro verbo, que é o verbo entender aqui, ele é um verbo transitivo direto, né? Porque ele pede a pergunta, na hora que a gente fala assim, os estudantes brasileiros entendem. Qual pergunta que a gente faz para o verbo? Entende o quê? Essa pergunta significa que o verbo não tem sentido completo, então ele é transitivo. Agora, o complemento dele tem preposição ou não tem preposição? Não tem preposição. Então, o complemento dele é chamado de objeto direto. Então, essa daqui é a resposta que está toda correta. Essa questão número 5 aqui é a questão que eu achei mais difícil nesses exercícios de hoje. Tá? Mas vocês viram que hoje tinha muita informação, né? Fui falando de muita parte de gramática mesmo. A gente vai puxando outras coisas aí. E alguém tem alguma pergunta aí?
Se não tem pergunta, a gente vai ficando por aqui. Aí amanhã a gente volta. Acho que os exercícios de amanhã. É porque essa semana, todas as aulas dessa semana eu vou fazer isso, tá? A gente vai voltar. A gente tem outro dia que a gente vai pegar exercício de porquê de novo. Acho que amanhã a gente fala de crase. Acho que amanhã a gente fala de crase também, né? Eu tava vendo até principalmente nos editais, né? Que tá caindo, né? Particularmente em português. Crase, concordância verbal, como a senhora apresentou hoje, verbos transitivos, muito, mas Isso muito aí. mesmo. Isso daí, Pontuação. ô Carlos, a gente vai ver pontuação essa semana também. Carlos, essas questões que eu estou trazendo essa semana de aulas, essas questões caem em todos os concursos, tá? Todos, de qualquer banca, não importa a banca, não importa, todos os concursos têm concordância verbal, crase, transitividade verbal, pontuação, todos os concursos trazem isso, tá? Morfologia e sintaxe, reconhecimento de termos da oração e de classes de palavras. Isso cai em todos os concursos, é assim, é só esperar que vai cair. Então, eu vou mandar lá no grupo o link desse vídeo sobre transitividade, para quem está com dificuldade, né, de entender aí essa questão da transitividade, ou, não estou lembrando direito essas informações. Vai lá e assiste o vídeo. Se tiver com dúvidas sobre a transitividade, nas próximas aulas a gente pode discutir essas dúvidas, tá bom? E eu vou ver se eu tenho algum outro vídeo que está gravado sobre algum desses temas que a gente vai falar essa semana. Se não tiver, eu dou um jeito de gravar. Tá bom? Então, tá bom. Então,